Quando falamos de empreendedorismo, temos o assunto de lucro. E quando o assunto é lucro, a gente quer saber investir melhor e mais. E para isso, hoje a gente tem um assessor e sócio da Solution Investimentos para comentar e nos orientar e falar também sobre investimentos. Então, seja muito bem-vindo, Matheus. Muito obrigado pela sua participação. Pô, eu que agradeço o convite de vocês, né? É um prazer enorme estar aqui e tenho certeza que a gente vai contribuir bastante. Show de bola. Pessoal, eu preciso necessariamente fazer os recados paroquiais, né? Me chamo Augusto Souza, Gabriel Batista, né? Somos host e co-host do podcast Além do Cartão, uma iniciativa da Enflu CDL, né? E dentro da Enflu CDL, que é uma associação empresarial, nós temos o Núcleo Jovem. Então, agradecer a estrutura da Enflu CDL que está nos cedendo essa sala, nos possibilita que tenhamos o associativismo, né? Então, é uma das mantenedoras desse projeto, o projeto Além do Cartão. Além disso, temos também a Lucro Max, que é representada por mim, Augusto Souza, e a estrutura de som desse podcast. Temos a Vídeo 7 Filmes, que é representada pelo Eliel, está ali atrás das câmeras, possibilitando que a gente tenha essa qualidade enorme na nossa filmagem e entrega para vocês. Nós temos também a BF Marketing Studio, que é a empresa que cuida do marketing desse projeto, que faz as postagens, que faz os cortes, que deixa isso tudo mais entregável para vocês. Nós temos também Edmilson Ortiz, o nosso mentor de comunicação, ele que faz com que nós tenhamos aí uma performance cada vez melhor com os treinamentos que ele nos dá. Além disso, a nossa assessora de imprensa, Daniele Lotterman, Dani Lotterman Comunicação, e ela é especialista em divulgar isso aqui para vários canais de comunicação, fazer com que esse material alcance cada vez mais pessoas e o nosso trabalho fique conhecido. Então, essa é a força de trabalho voluntário que tem por trás desse projeto e faz com que a gente consiga aí realmente entregar cada vez mais conteúdo para vocês. Bom, o Gabriel abriu muito bem esse episódio, né? E ele trouxe aí, falando do Matheus, um assessor de investimento da Solutio XP, né? É um escritório da XP e a gente sabe o tamanho da XP, né? Sabe que é uma empresa consolidada. Ele, como sócio, também é um empresário. Então, hoje o papo é para falar sobre empreendedorismo, investimento, coisas que de fato se conversam quando tem uma empresa saudável, né? Não adianta ter uma empresa lá que esteja rastejando, que esteja patinando e achar que a pessoa vai ter dinheiro para investir. A gente sabe que na cabeça a gente sempre fantasia empresa perfeita, empresa com lucro, mas a gente sabe que tem aquela média das empresas brasileiras que geralmente dão prejuízo. E, infelizmente, essas não conseguem ter aí um saldo disponível para investimento. Mas vamos falar daquela que consegue fazer um investimento, até porque a ideia é com que todos consigam alcançar resultados melhores. É isso que a gente fomenta dentro do empreendedorismo, né, Matheus? Então, conta pra gente um pouquinho como é que você chegou no empreendedorismo, como você chegou no associativismo aqui dentro da Enflu, e como essa tua carreira se desenvolveu para esse lado da assessoria financeira aí. Bom, quando eu era criança eu queria ser advogado. Minha mãe sempre me levava num advogado e ela falava pra mim, pô, estudar pra ser advogado, a mãe quer que você seja um advogado. E aí eu ali com 10 anos, 12 anos já tinha isso como meta já, né? Aí a gente chega ali no ensino médio, começa a fazer aqueles testes vocacionais, começa a fazer vestibular, fazer Enem. Aí eu fazia os testes, todos davam algo ligado à gestão, administração. E eu falei, pô, tem coisa errada aí, eu quero ser advogado, não quero fazer gestão, nada do tipo, né? E aí, no último ano eu fiz o vestibular para Direito e fiz o Enem também. E aí passei no vestibular para Direito e aí me matriculei e em março ia começar as aulas. E aí em fevereiro saiu o resultado do Enem e eu passei em Administração, né, na Unisul. Então aí eu falei, pô, eu acho que é para mim fazer administração mesmo. E aí me mudei para Santa Catarina, sul de Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul. E aí me formei em administração pela Unisul. E aí quando eu cheguei no curso, eu falei assim, pô, já que eu não vou ser advogado, eu vou ser gerente de banco, né? Pensei assim. Aí comecei a fazer processos seletivos ali de banco, fiz de um, fiz de outro. Aí no terceiro ano do curso, passei no processo do Sicoob, para atuar na área de previdência e seguros do banco. Aí atuei lá por 2 anos. E aí a Previdência me deu acesso ao mercado de investimento. E aí eu pensei, pô, eu acho que investimento é melhor do que crédito, né? Aí
E, em paralelo a isso, o curso de administração me despertou uma vontade de empreender, uma vontade de escalar um negócio, de estar num ambiente mais meritocrático. Aí eu pensei, pô, eu quero empreender, mas eu não quero sair do mercado financeiro, né? O que que eu vou fazer? E isso eu tava no último semestre da faculdade. Aí eu pensei, pô, vou entregar meu TCC, depois eu tiro férias, depois é minha formatura e depois eu faço esse movimento, né? E aí nisso eu comecei a pesquisar carreiras dentro do mercado financeiro, né? E basicamente existem duas carreiras. A carreira de analista e a carreira de assessor, né? O analista é aquele cara que ele faz a análise das empresas, dos ativos, analisa balanço. E eu pensei, pô, cara, isso aí não é meu perfil, né? Eu não tenho perfil para ficar o dia inteiro analisando balanço. No curso, na faculdade, já não curtia muito fazer análise. Já matava essa aula? Já matava essa aula, não curtia muito fazer análise de balanço. E aí eu pensei, pô, eu acho que a assessoria é o caminho mais... É o melhor caminho para eu seguir, né? Tem um perfil mais comercial, você tá em contato com o cliente, você faz visita. E na assessoria, ela te dá a oportunidade de se tornar sócio do escritório, né? E você pode ir aumentando isso ao longo do tempo, né? E além disso, você constrói uma carteira, né, que está ali sob sua gestão, e essa carteira ela vai crescendo conforme você vai captando novos clientes, e isso é escalável, né? Aí eu pensei assim, pô, é isso que eu quero, né? É isso que eu quero. Aí passado a minha formatura, eu fiz esse movimento. E aí, antes de vir para a XP, eu passei pela EQI também, né? Foi uma escola para mim. E aí faz quase 2 anos eu tô aqui na XP, na Solutio, escritório da XP. E aí, né, a gente tá aqui no 4º andar da Enflo, né? E aí eu conheci o núcleo, né? Conheci o núcleo jovem, e aí comecei a participar. Comecei a gostar bastante e comecei a me sentir em casa também, né? Formado em administração, empreendedor, e estamos aí, né? Muito ligado ao associativismo. Isso que nos dá força, né? Encontrar pessoas que estão sentindo a mesma dor que a gente, né? Então é isso aí. Basicamente é isso, essa minha jornada. Boa, pra quem não sabe, o Matheus nem era convidado, ele faltou o convidado do horário dele, a gente pediu pra ele descer, né? Porque como, Tá do lado, como né? a sala é aqui. E aí eu tava Brincadeira, eu tava no elevador e eu tava pensando, pô, não posso nem me atrasar, né, cara? Se eu me atrasar, eu não vou ter nem desculpa pra dar, né? Exatamente. É que nem o padeiro que mora em cima da padaria, né? Não tem como dizer, vai só descer, pô. Cara, Desce até de cima da canção e faz o... O cara não tem desculpa, pô. Não, show de bola. Legal saber a tua história, cara. Gaúcho, veio pra cá, pra Santa Catarina. É um movimento bastante comum, né? A gente tem bastante o povo gaúcho aqui em Santa Catarina. E aí, essa visão que tu teve aqui, eu achei uma clareza bacana, que tu parou, tu analisou, tu viu as possibilidades. Então, tudo com tempo, né? A gente sabe que no meio do caminho sempre tem umas correrias ali. Mas da forma como tu contou, foi uma forma simples, né? E o empreendedorismo... Nessa área, ele é um pouquinho peculiar, né? Porque tu lida com uma coisa que é sensível demais, né, cara? A pessoa tá confiando a ti o bem, digamos, líquido dela, a liquidez dela, né? Que é o patrimônio, o dinheiro em dinheiro mesmo, né? Não tá botando nenhum bem, tá botando dinheiro. Sim. E aí, às vezes, existe investimento que precisa de um tempo para poder render mais. Existe esse tipo de investimento, ou tu trabalha só com aquele que tem a liquidez alta? Tipo, precisei, um dia tá na conta, como é que funciona? Existe esse tipo de modalidade? Como é que é? Existe, né? Existem diferentes tipos de modalidades, assim, tudo depende do perfil do cliente, né? Esclarece isso aí pra gente, que é um emaranhado, né? Tu sabe que tem várias... Mas vai essas coisas aí, qual é o melhor caminho, pra quem é mais retido, pra quem é mais arrojado... E assim vai, Tem né? aqueles 3 perfis, né? Que Isso, o o conservador, agressivo, moderado e o agressivo, né? Então, antes de a gente alocar o dinheiro do cliente, né? Que ali acaba sendo... A gente olha o perfil e o prazo que o cliente tem. Por exemplo, é um perfil conservador e ele tem um prazo de 1 ano, né? Eu não quero colocar esse dinheiro para mais de 1 ano.
E aí a gente começa a trabalhar já dentro desse período de 1 ano. Né? Tem um cliente aqui que tem um perfil um pouco mais inclinado para renda variável, um cara mais agressivo. Pô, então a gente pode colocar na renda variável. Né? Mas a gente sabe que renda variável é médio prazo, né? É 3, 4, 5 anos. Né? A gente sabe que muitas vezes uma empresa não dá resultado da noite pro dia. Né? Então a gente tem que ter aquela paciência, pô, esse dinheiro aqui é um dinheiro de longo prazo, porque se a gente precisar resgatar, talvez a gente vai ter que realizar um prejuízo no curto prazo. Né? Se a gente não esperar até o momento que a gente... Então, o norte sempre vai ser o perfil e o prazo do cliente. Se o cara não tem perfil para renda variável, esquece a renda variável. Mas eu tenho perfil, eu aguento. Não aguenta. Não aguenta porque quando vê o patrimônio caindo 70%, 80%... Cara, quando eu comecei a investir, meu Deus, eu investi por conta, né? Sim. Cara, a hora que eu botei num fundo imobiliário, eu pensava que sabia tudo, depois de ter estudado, aí eu vi 3 dias depois aquele fundo caiu, eu falei, meu Deus do céu, que agora? E você fica naquela, pô, cara, nunca mexi com isso, eu devia ter deixado na renda fixa, não em variável, aí tu vê o patrimônio cair, daí você fala assim, cara, será se eu tiro, será se eu deixo? Tirar é dar o tiro no pé, né? Daí eu falei assim, ali foi uma escola de paciência pra mim. Porque depois que eu deixei aquilo lá, falei, cara, quer saber? Esquece, daí o fundo voltou depois de 5 meses, só que daí ele deu uma esticada ainda. Acabei tendo um lucro ali na rentabilidade dele. Mas é difícil, cara, pra quem não tem essa paciência e esse sangue frio, vamos dizer assim, né? Além desse sangue frio, assim, é importante a gente também buscar conhecimento. Sim. Né? E entender um pouco, assim, a dinâmica do mercado, né? Por exemplo, você colocou em fundo imobiliário. Os fundos imobiliários, eles é renda variável, né? São sensíveis, muitas vezes, a juros, né? E a gente está, desde a pandemia, vivendo um período de aperto monetário no nosso país. Né? Então, a gente sabe que o juros alto, ele prejudica o mercado imobiliário. Né? Tanto o mercado imobiliário quanto as empresas, porque elas vão tomar crédito, né? E o custo do dinheiro fica mais caro. Então, antes de elas aumentar a capacidade produtiva, todo aquele ciclo que a gente conhece, elas vão pensar 2 vezes, né? Então, e aí lá na ponta o investidor sente, né? Porque a empresa não vai, o fundo não vai, muitas vezes ele cai, né? Então a gente entender um pouco dessa dinâmica assim de mercado, buscar um pouco de conhecimento, tá caindo, mas por que tá caindo? Né? Às vezes pode É um fundo do quê? É um fundo de logística, é um fundo de shopping, é um fundo residencial, é um fundo comercial. Pô, é um fundo de shopping, por exemplo, varejo. Varejo é super sensível a juros, né? Sim. E eu ia falar isso aí agora, desculpa interromper aí, mas é que vai surgindo os gatilhos e a gente vai colaborando, né, com a conversa para ficar... eu tive num encontro também de empresários, né, numa associação empresarial também, e lá eles tinham um cara especialista em varejo, cara, e ele atuou como gestor de shopping e tal, e ele veio com uma visão que eu nunca tinha parado para pensar, cara, que é o movimento do shopping, né? Tá se tornando um centro de serviços. Aí assim, já perceberam que lá no Shopping Beira-Mar tem o andar do cinema, tem uma clínica, e que tem uma academia, e que tem não sei o quê, e que assim, caraca, não tinha pensado nisso, cara, mas olha só como realmente o movimento tá vindo para esse, né? Aí ele falou assim, lá em Bombinhas, Bombinhas, se não me engano, Tijuca, tá saindo um espaço que ao invés de ser um shopping, vai ser um ambiente maior e vai ter não sei o quê. Então o movimento dos shoppings é outro. Aí tu fala assim, o fundo de shopping. Quando tu falou isso assim, pô, tem fundo de shopping, nem sabia que tinha. Aí tu falou isso e eu assim, pô, mas o cara especialista em shopping falou que o movimento do shopping tá sendo outro. E aí assim, pô, olha só, com essa informação do cara, agora conectando com sabendo que existe um fundo de shopping, eu consigo ter uma visão um pouco maior do mercado, né? E aí a gente começa com essas pinceladas, a gente consegue conectar as coisas. A gente tem aqui um shopping, nossos vizinhos aqui, né? O Almeida Júnior, eles têm cota na bolsa, né? Inclusive a XP negocia as cotas do Almeida Júnior. E o shopping, ele, bem como tu trouxe, ele acabou se tornando um hub de entretenimento para atender todas as classes em todos os horários, né? Então é muito legal. Cara, eu tenho uma dúvida assim, será que tu consegue me ajudar? Eu tô procurando
uma piramidezinha de Bitcoin no começo. Tu tens aí alguma indicação pra me fazer? Cara, eu tenho uma. Tava demorando. Tem que entrar nessa resenha. Não tem Mas como, tem que né? ser a Bitcoin. De Bitcoin, a baita. A Bit. A A Bitcoin. Bitcoin, pô, a moeda do Jorginho, né, cara? O Bit venceu. A Bit venceu, né, pô? Não, resenhas à parte, o cara, eu vi até um meme esses dias, né, que era uma figurinha, o cara que investe em Bitcoin vendo Bitcoin cair, tomando milkshake assim, bem de boa, né? Uhum. O cara que investe em fundo de renda fixa vendo cair, tipo, desesperado, né, vendo cair X%. Mas é engraçado como o perfil altera muito nessa questão da percepção da perda e tudo mais. Pô, se tu é um cara mais... Eu sei do risco que eu tô correndo. Botei lá, não era um dinheiro que eu previa perder ou ganhar, enfim, tá lá, era um fundo que eu tinha que eu tava usando pra nada, né? E aí, ganhou, melhor, lógico, ninguém bota pra perder, mas perdeu também, paciência, amanhã pode estar melhor e a ideia é essa, né? Vamos tentar fugir um pouquinho desse assunto de investimento, vamos ir pro empreendedorismo, né? O Matheus, quanto empresário, à frente da empresa, quais são, porque hoje... vinculado a XP e tudo mais, tem regras, o mercado financeiro tem regras, o produto tem regras, tudo tem regra, né? Assim como, por exemplo, uma franquia, ela meio que limita a atuação do empresário para aquele formato que já está definido. Tu percebe que nesse modelo de financeiro a tua atuação também é um pouco limitada quanto à tomada de decisão, não existe isso, é coisa da minha cabeça, enfim, me ajuda a perceber esse mercado de vocês. Assim, a XP como um todo, o escritório também como um todo, eles têm uma política de trabalho, eles têm, né, um caminho a ser seguido. E dentro da nossa profissão, é óbvio, existem muitas informações sensíveis, muitas informações sigilosas, né, que a gente muitas vezes não pode ultrapassar essa barreira. Uhum. Assim, não vejo algo assim impeditivo, né, que vai impedir de atuar, mas precisa ser seguido primeiro as diretrizes da empresa, da XP, do escritório, e principalmente as regras da CVM, né, as regras do Banco Central, tudo mais, que são órgãos que nos fiscalizam todos os dias, né? Então tá dentro das quatro linhas, assim, digamos assim, né? Mas não tem nada assim de impeditivo, assim, que vai. Certo. Cara, desculpa se quiser falar também, fala também. Tô aqui tomando conta e vai embora. A título de... Tem um ditado que fala, nunca coloque todos os ovinhos na mesma cesta. A título de planejamento financeiro, como é que tu desenharia, dependendo do perfil, lógico, mas como é que tu desenharia uma porcentagem para cada? Agora é uma questão de opinião pessoal mesmo, Sim, né? sim. Para cada perfil, e eu faria isso para esse perfil eu faria tal coisa. Como é que... Bem como tu trouxe ali a questão do Bitcoin, né? Eu coloquei lá uma partezinha do meu patrimônio, né? É por aí que a gente começa, né? Por exemplo, tem um perfil mais conservador. É indicado, né? É óbvio que aquela pessoa ela vai ter 100% ali em renda fixa, né? Uhum. Aí dentro da renda fixa, o que a gente tem? A gente tem pós-fixado, pré-fixado e híbrido, que é a inflação. Então aqui a gente já diversifica bem, né? Dá para fazer ali um 30, né? % mais ou menos. Uhum. Cada classe de ativo. Porque se você está em pós-fixado, o juro sobe, você sobe junto, né? Você está em pré-fixado, você está num ciclo de queda dos juros, você segura aquela taxa alta, né? E você tem ali um pouco indexado à inflação. A gente sabe que o Brasil é um país emergente, um país de uma moeda volátil, é inflacionário, né? E se você tem exposição à inflação, a inflação sobe, a sua carteira sobe junto, né? Então, e aí o cliente que tem um perfil um pouco mais agressivo, ele tem apetite a risco, a renda variável, né? E aí a gente pode colocar na renda variável, por exemplo, agora uma opinião minha, né? Uhum. Dentro da renda variável ele pode fazer um 60-40, são 60% renda fixa e um 40% renda variável, né? A renda variável subiu, passou 40%, vai lá, realiza o lucro e tira. Renda variável caiu, as ações caíram, de 40% foi para 20% da carteira, vai lá e compra mais,
né? E Sempre assim, dando esses aportes na queda, né? exatamente. E assim a gente vai fazendo esses balanceamentos na carteira. Mas a regra é bem clara, assim, é bem velha já o ditado, né? Não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? E além de respeitar esses perfis, assim, um cara mais conservador, um cara mais agressivo, né? Vai ter mais em renda variável, vai ter mais em renda fixa, vai fazer esse balanceamento. E lembrando que dentro da renda fixa, né, a gente tem várias classes de ativo, né? Pós, pré, híbrido. Dentro da renda variável, a gente tem ações, a gente tem fundos imobiliários, a gente tem... e além disso também tem moedas, né? Como o Bitcoin, o dólar, o euro, até o real, né? Então... respeitar o perfil, né? Mas sempre diversificar. Ter um pouco em cada classe. É um perfil conservador, vai ser renda fixa. Mas o que a gente tem dentro da renda fixa? Vamos diversificar dentro da renda fixa, né? A renda variável, o que a gente tem dentro da renda variável? Vamos diversificar dentro da renda variável. O cara consegue um pouco de cada. Vamos diversificar um pouco de cada. Porque se um subir, sobe junto. Sim, e o outro segura o outro. Né? E então assim esse balanço que dá esse balanço que tu busca o equilíbrio dentro da carteira, né? E além disso também, outra coisa assim que foge um pouco mais de perfil assim é o tempo. Se a pessoa tem tempo, se a pessoa é jovem, se a pessoa tem tempo, independente do perfil aí, mais na minha opinião, né, vale muito a exposição à renda variável, a ações. É isso que porque eu ia te ações Não, era justamente isso que eu ia te perguntar, porque assim, eu tava dando uma olhada, parece que a previsão até final do ano, o Copom vir com uma taxa da Selic até 9%, porque hoje ela lançou essa semana a 10,5%, né? Quem já tem mais esse perfil mais agressivo, né? Tipo assim, cara, não quero jogar 60% do meu patrimônio em renda fixa, né? Que seja lá um CDI, LCI, enfim. Quero jogar e aportar, vamos supor, 70%, 80% em renda variável. Para quem já tem um perfil mais jovem. Tu acha, né? Daí aí não vamos puxar como uma recomendação, mas mais na sua experiência. O ideal é ele ir para a parte de ações ou para a parte de fundo imobiliário, pensando em questões de dividendo, de rentabilidade, como a gente falou um pouquinho, beleza, fundo imobiliário ele pode ser galpão, tijolo, papel, né, shoppings. Ações depende muito de qual que é o local, qual que é a empresa que a gente está querendo se tornar sócio, né? Pensando nesses cenários assim, se o cara ali tem um perfil mais agressivo, ele não quer deixar tanto dinheiro ali em renda fixa. Você acha que o legal ele partir para renda variável, para fundo imobiliário ou para ações? Eu, particularmente, gosto mais de ações. Mas vale a exposição nas duas classes, né? Os fundos imobiliários, eles fazem a distribuição do aluguel, dos dividendos todos os meses, né? E o fundo, ele tem por regra, ele precisa distribuir 95% do seu PL para os cotistas, né? Então, e esse aluguel, esse dividendo é isento de imposto de renda, né? Não sei até quando, porque a gente é poucos ou o único, talvez, país que ainda não tem essa cobrança do imposto de renda sobre os dividendos. Então, para quem tem aquele objetivo de ter uma renda passiva mensalmente, né? Fundo imobiliário é o melhor caminho. Não tenha dúvidas. Porque na empresa, tem empresas que não distribuem lucros todos os meses. Tem empresas que fazem distribuição de lucro de forma trimestral, de forma semestral, de forma anual, né? Por exemplo, Itaú faz mensal. Banco do Brasil, se não me engano, é trimestral. Né? E aí tu vai ter Banco do Brasil na carteira, só que tu não vai ter uma renda passiva todos os meses. Né? Então tu vê que é o objetivo da pessoa. Né? Sempre o que está acima é o perfil e o objetivo da pessoa. Os ativos aí é o que vai encaixar com o perfil dele, né? O cara quer renda passiva todos os meses. Né? Vamos fazer uma carteira de ações ou fundos imobiliários? Vamos fazer fundo imobiliário. Né? Porque ações tu vai ter que fazer uma jogada mais sofisticada ali. Talvez vai ter que pegar empresas que não queira, né? Tem que fazer um calendário, alguma coisa assim. Então, vale a exposição nas duas classes. Mas aí entra muito o objetivo da pessoa. Eu quero renda passiva todos os meses. Então é fundo imobiliário, respondendo a tua pergunta. Eu quero valorização de capital. É empresa, é ações. Né?
E aí, dentro de ações, a gente pode escolher boas empresas que pagam bons dividendos, de setores essenciais, né? Por exemplo, a gente tem bancos, tem saneamento, energia, seguro, telecomunicação, né? Que a gente sabe que são setores perenes, né? Banco do Brasil, a gente vê aí com 200 anos já de... Primeiro CNPJ do Brasil, né? Passou tudo que tinha para passar no nosso país, né? E tá aí, dando lucro, né? Falaram que ia ter interferência nesse governo, que o governo ia interferir no Banco do Brasil, mas até agora a gente não viu nada acontecer, né? Então ele se mostra muito forte, né? O governo quis aumentar a taxa do consignado, o Banco do Brasil falou não, que a gente não vai aumentar, né? Então a gente vê que ele é forte, né? E ele tá aí, pagando lucro, crescendo. Itaú é outro banco bom também. Aí a gente tem o setor de energia, né? Energia, a gente tem as empresas que fazem a geração, a transmissão e a distribuição. Então, se você pegar uma transmissora, por exemplo, ela sempre vai estar ali, né? E é um tipo de empresa que consegue repassar o custo do IPCA, né? da inflação, né? E você fica 2 meses longe de casa, você tem que pagar energia igual, né? Sim. Saneamento também é outra coisa. A gente sabe que, eu não tenho o número agora, mas boa parte da população brasileira não tem saneamento, acesso ao saneamento. E isso é um mercado muito próspero ainda, né? Então, claro, existe marco do saneamento, um monte de coisa aí para ser discutida, mas é algo essencial e é um mercado próspero no Brasil, né? Telecomunicação também. Hoje todo mundo tem um celular com acesso à internet, com acesso, né? A gente precisa. Então, e aí fazer essa boa escolha, né? Dentro da renda variável das empresas. Por exemplo, a gente estava falando de varejo agora há pouco, né? A gente vai pegar uma empresa de varejo, a gente vai investir em uma empresa de varejo. A gente sabe que muitas vezes ela não consegue repassar o custo da inflação para o consumidor, né? Porque às vezes ela compra esse produto aqui a um valor X, aí ela vende para o cliente em 10 vezes, por exemplo. Faz ali o seu cálculo, cobra os seus juros, sua despesa, tudo. E aí chega lá no final dos 10 meses, o cliente termina de pagar, aí quando ela vai comprar esse produto para repor o estoque, o preço já está o que ela vendeu, porque a inflação, né, ela não conseguiu repassar essa inflação. Então, empresas de varejo, eu particularmente não gosto muito, né? Empresas Deixa eu te falar uma... porque assim... Certa vez lá tivemos no varejo ali a Americanas, né? Sim. Que, não sei se tu pode comentar sobre isso, mas uma contabilidade inventiva, né? Eu como contador, porra, cara, os caras inventaram coisa ali, né? Mas beleza. E aí deu aquele escândalo todo que deu, né? Bilhões ali de reais. Sendo que dentro do quadro societário tinha aqueles sócios também da Ambev, também de grandes empresas ali. Isso soou de alguma forma no mercado, né? Em determinado momento, lá atrás, tinha uma empresa na bolsa chamada Via Varejo, e eu não sei a que ponto anda hoje, que eu nunca mais ouvi falar, mas era um potencial. A própria Magalu, em algum momento, também foi a galinha dos ovos de ouro, depois decaiu de um jeito, e agora está voltando, não sei se movimento natural. Então, assim, tudo do varejo, né? Corrija-me se eu estiver errado, não, tá é certo, tudo do varejo, né? Mas é um movimento aí sim, muito volátil e sobe, eu particularmente não sei muito porquê, e depois quando cai de uma vez só, é uma bomba, né? E aí vai saber quando que é a hora de largar, quando que é a hora de... A Magalu diziam que era a Amazon do Brasil, né? Então, só que aqui não é Estados Unidos, né? Aqui é Brasil. Exato. Então a gente... Lembrei agora isso aqui é Brasil. Isso aqui é Brasil. Então a gente... Muitas vezes assim a gente escuta, né, nos corredores, no elevador, assim, qual é a empresa qual a ação que tá boa, qual a ação que tá bombando, né? Então a gente tem que não ir atrás, né, dessas conversas, né, e sempre buscar conhecimento, né, e buscar sempre um relatório que tenha recomendação de compra da empresa, né? Não comprar nenhuma empresa se não tem recomendação de compra, né? Independente se foi um analista, claro que aqui eu vou puxar meu tapete, né, pra XP. Mas puxar teu tapete, não, porra. Puxar não, com a tossadinha. Isso. Vou puxar meu tapete. Isso, vai cair, puxar pro meu lado, eu quis dizer. E aí, sempre
que tenha recomendação de compra por algum analista, seja um analista da XP ou seja um analista de outra casa, né? Que tenha recomendação de compra. E aí, quando vende, quando compra, a gente falou no começo, né? Quando vende, quando ela tá alta, aí tu realiza o lucro, e compra quando ela tá baixa para você pagar mais barato, porque tudo que você paga mais barato, independente se for uma ação, se for uma caneta de celular, você sai na vantagem, né? Então esse é o momento de comprar e o momento de vender. Então, às vezes, o nosso erro acaba sendo assim, comprando uma ação, porque se você tá comprando ação, você tá se tornando sócio do negócio, né? Não sabendo muito bem o que é a empresa, o que a empresa faz, de quem que ela compra, para quem que ela vende, quem é o concorrente dela, como que os juros impactam a vida dela, ela é sensível a juros ou não? E aí, momentos de turbulência, né, na economia, a empresa ela vai passar por uma turbulência também, automaticamente suas ações vão cair, né? E aí, naquele momento que a gente não sabe por que a gente comprou aquela ação, a gente fica meio perdido. Né? Então é mais ou menos nesse sentido, assim. E pensando nisso tudo que a gente acabou de falar, tu vê que tem algum segmento que vai se destacar nos próximos 3, 4 anos, assim, tipo, cara, quem tá começando a investir, o ideal seria que ele começasse a estudar isso para querer investir nisso? Cara, segmento, assim, setor, eu não tô acompanhando nenhum, assim, em específico. Mas falando de forma mais macro, a gente tá já há 3 anos passando por um momento de aperto monetário no nosso país, né, onde os juros foi de 2 a 13,75, ele está 10,50 agora. E tudo passa, né? Então esse momento de aperto monetário ele vai passar e os juros vai cair em algum momento. A gente só não sabe quando, mas a gente sabe que está próximo também, porque já são 3 anos de aperto monetário, a inflação já está convergindo para meta já. E quando esses juros começar a cair, as empresas que são sensíveis a juros, elas vão deslanchar de novo, né? Aí a gente está falando de varejo, né? Então, varejo dá para... Eu não gosto de varejo, mas... Magazine Luiza de novo. Mas em um determinado momento do ciclo, dá para surfar uma alta do varejo, né? Legal. Então, assim, mas agora o juros está alto, pô, sai fora de varejo, cara, né? Varejo não é bom. Então, eu não acompanho nenhum setor em específico, mas de forma geral, assim, quando os juros vinha cair, os juros está em 10,50 aqui no Brasil, Estados Unidos, que é a principal potência, né? Quando os Estados Unidos não caiu os juros ainda, quando ele começar a cair, provavelmente os países emergentes vão cair também, né? O Brasil até iniciou já um ciclo aí de corte de juros, mas tem essa questão dos Estados Unidos, tem o risco fiscal aqui também, né? Que a gente tem muitos gastos ainda elevados. E aí interrompeu o corte agora. Não sei se chega em 9 no final do ano. Eu particularmente acredito que não. Acredito que fica em 10,5. Então... Caraca, até final do ano você acha que vai se manter agora? Eu acho que mantém. Minha humilde opinião, né? Uhum. Não, mas é bom saber, né? Minha humilde opinião, eu acho que mantém. No máximo 10. Eu acredito, né? Pelo que eu acompanho. E então a gente está num ciclo de aperto monetário, mas a gente está próximo do final desse ciclo, né? Porque a gente está nesse ciclo desde 2020. Aí quando os juros cair, a economia anda, né? Sim. Principalmente as empresas que são sensíveis a juros. Então, infelizmente, esse relógio passa rápido, a gente vai se encaminhando para o fim. Antes eu vou te pedir para fazer 2 coisas para a gente. A primeira é deixar uma mensagem para um eventual empreendedor, aquele cara que está hoje no CLT, mas tem um desejo de empreender, talvez não tenha coragem de largar o osso, ou para aquele cara que já começou, mas ele está ali com uma certa dificuldade, patinando, não consegue enxergar isso tudo que a gente conversou hoje, que é ter uma saúde financeira a título de conseguir investir algum valor. E aí eu queria que tu trouxesse uma mensagem para esse cara, uma mensagem tua como empreendedor realmente, para que ele pudesse ter um pouco mais de facilidade ou mudasse a vida dele de alguma forma. Bom, eu acho que a primeira coisa é ter coragem, né? Coragem e ousadia é preciso, né? E a gente procurar fazer o que gosta também, né? E tá no lugar certo e ajudar as pessoas. Claro que muitas vezes a gente não vai ter essas respostas assim no curto prazo, né? E a gente vai
errando, mas que a gente erre rápido, né? E que a gente aproveite as oportunidades, né? Porque como eu disse no começo do episódio, eu queria ser advogado. Eu não imaginava ser um empreendedor, né? Mas eu descobri que era algo que eu tinha talento e eu aproveitei a oportunidade. Então é fazer o que gosta, é estar no lugar certo, porque pessoa certa no lugar errado não dá. E principalmente servir. Principalmente servir as pessoas. Sempre servir, sempre servir. A gente se torna grande quando a gente serve. Né? Então acho que essa é a mensagem. Assim. A gente não tem às vezes essa resposta rápido, né? A gente às vezes não sabe o que gosta, não sabe se está no lugar certo, né? Mas a gente ir testando e errando rápido, né? Boa. E, cara, aí a outra coisa que eu queria te pedir é onde nós achamos o Matheus na rede social, como nós achamos, onde nós achamos, lógico, qual rede social e como nós te achamos lá. Pô, meu Instagram é @MatheusCBoff, B-O-F-F, e o Instagram do escritório é @Solutio Investimentos. E também a gente está aqui, mais uma vez, falando no quarto andar da Infla. Pessoal, vou pedir para que vocês olhem então para a câmera. Vamos dar um tchau pro pessoal lá. Ficamos por aqui nesse episódio, mas se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente tem muitas e muitas novidades aí para você ao longo dessa temporada. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até a próxima.